Olá, alunos, tudo bem? Professor José Luiz falando. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula da disciplina de Biofísica para os alunos do curso de Fisioterapia. Lembrem-se de complementar esta videoaula com material no formato em PDF que eu disponibilizei para vocês lá no portal do aluno. Eventuais dúvidas podem me procurar através do WhatsApp, no horário das nossas aulas ou até mesmo fora deste horário. Outro recado diz respeito à avaliação 1. Em virtude do isolamento social, a P1 será substituída pela média das atividades realizadas até o dia 30/4. Em relação às minhas disciplinas, a P1 será a média de todas as atividades que vocês realizaram lá no portal do aluno. Certos? Muito bem, gente. Na aula de hoje, na videoaula de hoje, nós vamos finalizar esse assunto aí da biofísica da circulação, falando especificamente aí sobre pressão sanguínea e resistência vascular. Coloquei aí alguns objetivos de aprendizagem. Então é esperado que ao final desta videoaula ou da leitura do material, vocês possam compreender a importância da pressão no fluxo de sangue, que vocês possam relacionar a importância das arteríolas no controle da pressão sanguínea, e que vocês possam compreender os mecanismos que controlam a pressão sanguínea. Muito bem, gente. Então, como nós vimos aí na videoaula passada, a circulação sanguínea é um sistema fechado com volume circulatório em regime estacionário. O que significa isso? Significa que o volume de sangue que sai de um lado do coração deve ser igual ao volume de sangue que chega ao outro lado do coração. Isso é chamado de regime estacionário. Outra outro ponto aí são os parâmetros físicos envolvidos aí na circulação, que são eles: fluxo e velocidade, que nós vimos na videoaula passada, e também nós temos aí a pressão sanguínea, a resistência vascular e o próprio campo gravitacional, tá? Então, são todos esses os parâmetros físicos envolvidos aí com a circulação. Muito bem, então nós vamos falar nessa primeira parte da videoaula sobre pressão sanguínea. Só lembrando que a pressão ela vai ser dada aí pela razão da força sobre área. Então, pressão é a força aplicada sobre uma determinada área, tá? E no caso aí da pressão sanguínea, o que vai ser então a pressão sanguínea? Vai ser definida como a força do sangue aplicada sobre a área. Que área que é essa? A parede dos vasos sanguíneos, tá? O que mais, gente? Então, nós vamos ver na videoaula de hoje que no sistema circulatório nós temos aí pontos de maior pressão e pontos de menor pressão, tá? Isso é muito importante, tá? Por quê? Então vamos considerar aqui um vaso sanguíneo que vai ter aí um certo volume de sangue. Para que esse sangue circule, para que ele flua ao longo desse vaso sanguíneo, é necessário a presença de um local de maior pressão e um local de menor pressão, tá? É justamente essa diferença de pressão que permite aí o fluxo de sangue, tá? Então, essa diferença de pressão vai permitir aí o fluxo de sangue, tá? Na verdade, essa diferença aí de pressão, né, obedece aí à segunda lei da termodinâmica. Vale tanto para fluidos, como nós estamos falando aqui do sangue, como também aí para gases, tá? Então, o movimento das substâncias é sempre do meio de maior para menor concentração, maior pressão para menor pressão, certos? Muito bem. E ao longo aí do sistema do circulatório, dos vasos sanguíneos, o local de maior pressão vai ser justamente na
aorta. E o local de menor pressão vai ser lá no extremo do sistema circulatório, vai ser nas veias, certo? Então, a aorta, local de maior pressão, e as veias, locais de menor pressão. Logo, o fluxo de sangue vai ser em qual sentido? Da aorta para as veias, certo? Então, o sangue sai do coração aí através da aorta e vai retornar aí no coração através das veias. E esse fluxo de sangue, essa movimentação do sangue, só ocorre devido a essa diferença de pressão. O que mais? Então, gente, como nós vimos aqui no nosso esqueminha, então, para que ocorra a circulação, é necessária uma diferença de pressão arterial. O que é a pressão arterial? É a pressão do sangue dentro das artérias, tá? Então, para que a circulação ocorra, é necessária aí uma diferença de pressão arterial. Aí nós temos uma pergunta, né? Quais mecanismos são responsáveis por gerar aí essa diferença de pressão? Então, vamos lá. Então, a pressão arterial, ela vai ser dada aí pelo débito cardíaco e a resistência periférica total, tá? Então, a pressão arterial, ela vai ser um produto do débito cardíaco e da resistência periférica total. O débito cardíaco, nós vimos na aula passada, o que é o débito cardíaco? É o volume de sangue que sai do coração a cada minuto. O débito cardíaco ele vai ser dado aí pela frequência cardíaca multiplicada pelo volume sistólico, tá? Então, quando a gente fala aí local aí de maior pressão, obviamente é aquele sangue que vai ser ejetado lá do ventrículo esquerdo, que vai em direção à aorta, né? Então, o local aí de maior pressão vai se dar necessariamente na aorta, que é aquele sangue que sai do ventrículo esquerdo. Certo? Então, a gente explica, né, por que na aorta nós temos aí o local aí de maior pressão. E além do débito cardíaco, nós temos aí um sistema de resistência periférica total, que vai ser aí mediado pela dilatação ou vasoconstrição das arteríolas. E esse sistema aí, a resistência periférica total, a definição dela é a seguinte, né? Ela significa aí uma oposição oferecida pelos pequenos vasos do sistema circulatório à pressão arterial. E estes vasos, né, como já falei ali no slide anterior, esses vasos aí são as arteríolas. Então, no nosso esqueminha aqui, as arteríolas, que são aí as ramificações finais aí das artérias, as arteríolas vão formar aí um sistema de resistência. E qual que é o objetivo aí desse sistema de resistência? Esse sistema ele tem como objetivo aí principal diminuir a pressão arterial, né? Para quê? Justamente para que o sangue ele chegue aí sobre baixa pressão lá nos capilares, tá? Então, o sangue que passa aí pelos capilares, ele vem aí em baixa pressão e também em uma baixa velocidade. Isso é muito importante, porque é justamente aí nos capilares que vai ocorrer aí a troca de nutrientes e resíduos entre as células e o próprio sangue, tá? Então, aquele sangue que veio lá sob alta pressão lá na aorta, essa pressão aí vai sendo diminuída.
e vai chegar bem baixa lá nas veias, graças a esse sistema de resistência que vai ser aí feito, executado pelas arteríolas. Muito bem, e não é só isso, viu, gente? Ó, as arteríolas, elas são vasos, pequenos vasos, que sofrem aí vasoconstrição e vasodilatação, tá? E de acordo com essa fórmula, né, se a gente manter o débito cardíaco constante, o que vai variar de fato é a vasoconstrição ou a vasodilatação aí das arteríolas. Com isso, a pressão arterial ela pode tanto aumentar ou diminuir, certos? Então vamos lá. Então aqui nós temos a nossa arteríola, né, normal, e ela pode aí sofrer o processo de vasoconstrição. Quando ela sofre a vasoconstrição, ocorre aí uma diminuição do fluxo sanguíneo, ocorre um aumento da resistência periférica e isso acaba aumentando a pressão arterial, tá? Então aqui na nossa equação, quando ocorre aí uma vasoconstrição, nós temos um aumento da pressão arterial, tá? E o oposto ocorre. Essa arteríola ela pode ficar aí, sofrer aí uma vasodilatação. Nesse caso aí nós temos um aumento aí do fluxo sanguíneo, uma diminuição da resistência periférica total e o produto final disso daí vai ser uma diminuição da pressão arterial, tá? Então, de novo aqui na nossa equação, quando as arteríolas sofrem uma vasodilatação, a pressão arterial diminui. Certos? Muito bem, gente. Então, a pressão arterial ela vai ser o produto aí do débito cardíaco e da resistência periférica total, mediada aí pelas arteríolas. O que mais, gente? Vamos lá. Significado dos valores de pressão arterial, né? Então, os valores de pressão arterial, eles vão ser aí caracterizados por dois valores, né? Esses valores aí nós teremos aí o máximo, que vai ser dado aí pela pressão sistólica, e um mínimo, que vai ser dado aí pela pressão diastólica. Então, vamos lá. O que é a pressão sistólica? Refere-se aí à contração do ventrículo esquerdo, tá? E na pressão sistólica, nós temos aí corresponde aí à pressão que vai ser gerada na aorta, quando o sangue vai ser ejetado do ventrículo esquerdo. Em indivíduos saudáveis, esse valor aí é de 120 mmHg. mmHg, né, refere-se a milímetros de mercúrio, tá? Então, esse valor aí de pressão máxima em indivíduos saudáveis, esse valor aí na aorta, do sangue que sai do ventrículo esquerdo para a aorta, é de 120 mmHg. E a pressão diastólica refere-se ao relaxamento do ventrículo esquerdo. Corresponde aí à pressão mínima na aorta, quando o ventrículo esquerdo está relaxado. Em indivíduos saudáveis, esse valor aí é de 80 mmHg, 80 milímetros de mercúrio. E aqui nós temos um gráfico que mede aí a pressão tanto no ventrículo esquerdo quanto na aorta, tá? Então, durante a sístole ventricular esquerda, a pressão lá no ventrículo esquerdo, a pressão máxima é de 120 mmHg. E a diástole no ventrículo esquerdo vai quase a zero, tá? Isso significa o quê? Que todo o sangue foi ejetado para a aorta. Aí nós temos aqui a pressão
sistólica na aorta. A pressão máxima sistólica na aorta é a mesma do que a pressão no ventrículo esquerdo, tá? É próxima aí a 120 mmHg. E a pressão diastólica, ela não vai a zero, ela vai aí próximo a 80 mmHg, tá? Por que não é zero igual lá no ventrículo esquerdo? Isso acontece porque a aorta é um vaso altamente elástico, tá? Então ela consegue reservar aí um certo volume de sangue, mantendo uma pressão aí bem diferente de zero, no caso aí, próximo a 80 mmHg. Então, para pessoas saudáveis, os valores aí normais de pressão arterial é 120 por 80 mmHg, popularmente conhecida aí como 12 por 8, certo? Nesse gráfico também nós temos aí uma pressão de pulso, né? O que é isso? A pressão de pulso ela vai ser dada aí pela diferença da pressão sistólica pela pressão diastólica. Então, suponhamos um indivíduo que tem a sua pressão 120 por 80. A diferença entre essas duas pressões aí vai nos dar um valor de 40. Tá? Então, esse 40 equivale aí à pressão de pulso. Esse valor de 40 está dentro da normalidade. Valores acima de 40 faz com que o indivíduo esteja suscetível aí ao desenvolvimento de doenças cardíacas. Certos? Muito bem, gente. O que mais? E o controle da pressão arterial aí sistêmica, ele vai se dar aí através de vias nervosas, também através de uma via hormonal, tá? Então vamos lá. Controle da pressão arterial de natureza nervosa ocorre através aí do sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático, tá? Vamos começar aí com a via parasimpática. Então, essas vias, elas terão aí como característica a liberação de neurotransmissores. Por exemplo, a via parasimpática vai liberar o neurotransmissor acetilcolina. E a presença desse neurotransmissor vai provocar aí, por exemplo, uma diminuição da frequência cardíaca. A acetilcolina provoca uma diminuição do débito cardíaco e a acetilcolina promove aí uma vasodilatação, ou seja, ela diminui o sistema de resistência periférica. Quando a via parasimpática está acionada, né, nós temos aí como produto, né, dessa via uma diminuição da pressão arterial, tá? Então, a via parasimpática vai trabalhar para que ocorra uma diminuição da pressão arterial, certo? Normalmente, ela vai ser acionada quando? Quando a pessoa está com a pressão alterada, está com a pressão alta. O corpo desenvolve mecanismos para tentá-la voltar ao seu valor normal, certo? Então, a via parasimpática tem por objetivo final diminuir aí a pressão arterial. Diferentemente da via simpática, onde nós teremos a liberação do neurotransmissor noradrenalina. A noradrenalina provoca um aumento da frequência cardíaca, um aumento do débito cardíaco, e também a noradrenalina provoca aí vasoconstrição, ou seja, ela aumenta o sistema de resistência periférica. A via simpática, quando acionada, provoca um aumento
da pressão arterial, certo? Então, quando que essa via vai ser acionada? Quando a pessoa está num quadro de hipotensão. O corpo vai trabalhar para restabelecer esses valores de pressão. No caso aí vai aumentar, certo? Então, quando a via simpática está acionada, nós teremos um aumento da pressão arterial. E o controle hormonal da pressão arterial vai ocorrer através do hormônio aldosterona. A aldosterona é um hormônio que provoca aí vasoconstrição, né? Então, se provoca vasoconstrição, vai aumentar aí o sistema de resistência periférica, né? E outra característica da aldosterona é que ela aumenta a retenção aí de água. Na verdade, aumenta a retenção de sódio e água, tá? A aldosterona, esse hormônio, quando presente por muito tempo aí no organismo, ela provoca aí um aumento da pressão arterial, tá? Muitos casos, né, de hipertensão surgem devido aí à presença aí desse hormônio, da aldosterona, na circulação. Certos? Muito bem, gente. O que mais? E para finalizar o assunto, vamos falar aí do campo gravitacional aí sobre a circulação. Campo gravitacional, né, diz respeito aí à força da gravidade. Então, o campo gravitacional, ele vai atuar contra a subida do sangue e a favor de sua descida, certo? Abaixo do coração, o campo gravitacional é a favor da circulação arterial e contra a circulação venosa. E acima do coração, o campo gravitacional, né, a força da gravidade, é contra a circulação arterial e a favor da circulação venosa. Certo, gente? Muito bem. Com essa videoaula a gente já termina esses aspectos hemodinâmicos da circulação. Tem umas questões lá no portal do aluno, por favor, façam. Certos? Bom feriado. Fui. Até mais.